No Brasil, o DDT foi retirado em duas etapas. Em 1985, seu uso agrícola foi cancelado e em 1998 foi totalmente proibido através de campanhas de saúde pública. E em 2009, pela lei número 11.936, foi proibido totalmente a sua fabricação, importação, estocagem, comercialização e seu uso dentro do território brasileiro. O efeito do DDT é prolongado, move-se facilmente pelo ar, pela água e pelo solo, e acumula-se facilmente e permanecendo por mais de 20 anos sem modificar a sua estrutura molecular, afetando todos os seres vivos, causando no homem problemas de saúde na glândula tireoide, no fígado, nos rins, causando também cirrose e câncer, afetando não apenas as pragas agrícolas, mas também a fauna e a flora ambiental. O DDT tem a capacidade de se acumular nos organismos. Por exemplo, se você comer uma ostra que obtém o seu alimento pela filtração da água contaminada e acumula com grandes quantidades desse inseticida no seu corpo, e sendo então consumido por animais e por nós, seres humanos, pode causar a intoxicação ou até mesmo a morte. Segundo pesquisas, o DDT foi até mesmo encontrado em animais no Ártico, lá no Polo Norte, para que todos vejam como esse produto é extremamente agressivo e totalmente manter o nosso mundo poluído. Agora eu tenho alguns dados de pesquisa, mas antes eu lhes peço desculpas pelo fato de ser um dado um pouco mais antigo, de 20 anos. Mas eu lhes digo que pesquisei por pelo menos 3 dias, que nem louco, procurando saber se esse dado era realmente verdadeiro. Procurei em sites como da Embrapa, Anvisa, em congressos nacionais de saúde, em sites que indicam alguns livros e também em trabalhos universitários. E sempre dava o mesmo resultado. Então, se até hoje ninguém rebateu esse número, então eu deduzo que seja o número correto. Então vamos lá. O dado é o seguinte: segundo uma pesquisa feita em 1998 por David Pimentel, foi notificado então no 22º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, realizado em 2003. Foi publicado um dado sobre todos os agrotóxicos que são aplicados para atacar as pragas nas lavouras. Digamos assim, que o número é bem macabro, é um tanto sinistro, respirem fundo. Segundo a pesquisa
realizado em 98, de 100% do agrotóxico aplicado nas lavouras, apenas 1% realmente afetam as pragas, ou seja, 99% de todo o agrotóxico aplicado fica suspenso no ar. Ou, em outras palavras, polui o ar, polui o solo, polui a água, polui também os lençóis freáticos, os poços, polui os rios, os lagos e lagoas, afetando também todos que vivem na região em que o agrotóxico é aplicado, como os animais, as pessoas e os insetos, que por mais estranho que possa parecer, faz com que as pragas da lavoura se tornem mais fortes e mais resistentes a todo o agrotóxico aplicado. E em um trabalho universitário, uma pesquisa realizada em 2003 também, mostrou que 100% do agrotóxico aplicado por avião, menos de 50% de todo agrotóxico realmente atinge a área-alvo. E sobre as aplicações terrestres, grande parte do agrotóxico vai para o próprio aplicador, ou é perdido pela ação do vento, ou vai direto para o solo. E fora aquilo que você e eu também comemos, que vamos no mercado, compramos e comemos, que também fica no próprio alimento, que é produzido nas fazendas. Pode-se dizer também que o nível de contaminação dos rios e do solo é extremamente alta, pois a agricultura é o maior consumidor de água doce do mundo, chegando a 70% do seu total. E como eu já mencionei antes, toda essa água banhada de inseticida contaminam todos os seres vivos da região, inclusive as plantas e os animais aquáticos em relação à sua influência e localização. O problema pode ser extremamente grande e até irreversível para certas espécies, até mesmo com danos invisíveis, como por exemplo em peixes contaminados por agrotóxico, que nós vamos lá consumimos, causando uma reação em cadeia em espalhar o agrotóxico. Inclusive, as pessoas que consomem hortaliças que estão contaminadas sem antes lavá-las corretamente, trazem todo esse veneno para dentro do seu corpo. E também já foi visto problemas com a pessoa que estava aplicando o agrotóxico dentro da cabine do trator, toda bonitinha, toda fechada, com o ar-condicionado ligado. Porém, o filtro do ar-condicionado estava velho ou vencido. E a pessoa não estava usando nenhum tipo de máscara. Por mais que estivesse dentro da cabine do trator,
no momento de aplicar o agrotóxico, é legal estar com uma máscara. A pessoa acabou morrendo por intoxicação aguda. Alguns agrotóxicos podem causar câncer, doenças neurológicas, malformação fetal e desregulação endócrina, ou seja, é uma desregulagem do sistema hormonal do corpo humano. São extremamente prejudiciais à saúde humana e estão na água, no ar, no solo e na chuva, sendo que os agrotóxicos demoram em média de 3 a 4 anos para se decompor totalmente. Outro grande problema são as doenças crônicas que acontecem durante anos e anos de uso contínuo pela aplicação de níveis baixos de agrotóxico nas fazendas. Agora, falando um pouco sobre o esgoto doméstico. Além dos agrotóxicos, existe outro tipo de poluição que se destaca e muito sendo o destino inadequado, que é o esgoto doméstico. Além de causar a poluição do solo, o esgoto doméstico contamina também, além da água, contamina também o ar, provocando várias doenças em nós, seres humanos, e também nos animais. A camada superficial da crosta terrestre também pode ser chamada de solo. Sofre diariamente vários tipos de impactos, de danos diretos e indiretos causados pela ação diária do homem no meio ambiente, como, por exemplo, o derramamento de produtos químicos no solo, prejudicando assim toda forma de vida microbiológica. E outra principal causa da poluição do solo é devido ao acúmulo de lixo sólido e de produtos químicos. O acúmulo de lixo produz fluidos tóxicos como o chorume, que infiltra no solo, contaminando os lençóis freáticos, os rios e córregos. Para que ocorra a diminuição do acúmulo de lixo, é realizado várias vezes a queima do lixo. Porém, essa técnica de queimar o lixo também polui, pois a fumaça liberada pela queima do lixo é uma fumaça totalmente tóxica. Sabe-se também que solvente, detergente, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos, tinta, gasolina, diesel, óleos automotivos e fluidos hidráulicos, hidrocarbonetos e chumbo são os principais poluidores do solo. Sabemos ainda que o condicionamento inadequado do lixo doméstico
de esgoto, resíduos sólidos e industriais degradam a superfície, além de produzirem gases tóxicos e chuva ácida, a qual também se infiltra no solo. A poluição do solo afeta as áreas agrícolas, onde se cultivam frutas, legumes e hortaliças, e seus efeitos chegam até nós por meio dos alimentos que compramos no supermercado. A superfície ou o solo terrestre também podemos chamar de a pele do planeta. Em 2022, pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, o relatório exibido, então, mostra que a poluição é o maior fator de doenças e mortes no mundo atualmente. Principalmente a poluição do solo devido à exposição a produtos químicos e o mau cuidado com os resíduos. Tem também o descarte errado do lixo, como vocês podem ver aqui pela imagem. O lixo descartado de maneira errada também polui o solo. O lixo tóxico também, o radioativo sendo lançado no ambiente sem o menor tratamento, provoca várias doenças, danos no ambiente e contaminam os lençóis freáticos. Para resolver o problema da poluição do solo, é necessário que sejam realizadas fiscalizações fortes e constantes, com a ideia de diminuir o descarte incorreto de resíduos. Além do mais, é extremamente importante a criação de aterros sanitários para que a coleta seletiva do lixo seja feita corretamente e a reciclagem seja realizada e também que as atividades agropecuárias sejam controladas, diminuindo o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Então, deixe-me explicar aquela pergunta que eu acho que muita gente deve estar com aquela pulga atrás da orelha. Qual é a diferença entre um lixão e um aterro sanitário? Como o próprio nome já diz, eu acho que muita gente já entendeu, mas eu acho que ainda pode ter pouca gente com dúvida. Então vamos começar pelo lixão. Como o próprio nome diz, lixão, como vocês podem ver pela imagem, é um local não controlado onde o lixo coletado pelos caminhões é levado e depositado lá diretamente, sem nenhum tipo de tratamento. Ou seja, dia após dia, caminhões e mais caminhões vão depositando lixo, toneladas de lixo, e o lixão vai crescendo, crescendo cada vez mais, sem tratamento algum. O lixo é apenas jogado lá, favorecendo o desenvolvimento de animais transmissores de doenças, como ratos, escorpiões, moscas, mosquitos e baratas, que transmitem várias doenças à população, também favorecendo também o problema com as enchentes, pois o lixo jogado lá fica a céu aberto e pode ser arrastado pela chuva
E juntamente vai crescendo a poluição do solo, do ar e da água, juntamente com a geração de várias doenças. Então, isso é um lixão. Então, agora vamos falar vamos ver, né, o que é o aterro sanitário. Como a própria imagem aqui vocês já devem estar vendo, dá para se ver que é uma coisa totalmente diferente do lixão. Deixa eu voltar aqui a imagem do lixão. Aqui isto é o lixão, como vocês podem ver pela imagem. Outra imagem aqui, essa é um aterro sanitário. Como então o próprio nome diz, um aterro sanitário é um local escolhido cuidadosamente através de pesquisas, se localizando longe de cidades, perto de grandes áreas verdes, utilizando grandes áreas de terra em regiões isoladas. Assim, evitando o problema da poluição do solo, da poluição da água e da poluição do ar, e também aquele mau cheiro, né? Onde o lixo coletado pelos caminhões é levado e depositado lá. Mas tem um detalhe importante. Em um aterro sanitário, o lixo não é apenas coletado e depositado lá, né? Não é apenas jogado lá e deixado lá loucamente, de maneira indiscriminal. São dois tipos de caminhões que coletam o lixo e vão para o aterro sanitário. É o caminhão de lixo orgânico e o caminhão de lixo reciclável. Assim, os derivados do lixo, como o chorume, gases tóxicos ou o biogás, ou seja, o metano, é retido e queimado. O chorume é tratado para que não entre em contato com os ambientes e lençóis freáticos. E também tem o tratamento do lixo reciclável, também chamado de lixo seco, como, por exemplo, latas, plástico, papel e vidro, que são separados e assim compactados e reciclados, tendo também a composteira, que através da decomposição do lixo orgânico puro gera o chorume, que é rico em material biológico e metais pesados, mas que é tratado para que não entre em contato com o ambiente. Uma pequena observação: o chorume gerado nos lixões e aterros sanitários é totalmente diferente do chorume gerado na composteira doméstica, que pode ser utilizado como um adubo ou um pesticida. E também tem o sistema de drenagem pluvial para que a água da chuva não entre em contato direto com o lixo do aterro sanitário. Então, isso é um aterro sanitário. Então, pessoal, muito obrigado por terem me assistido até agora. Espero que este vídeo ajude vocês a entenderem o que vocês devem fazer para evitar a poluição do seu próprio lar, do nosso planeta. Fiquem com Deus. Beijos e abraços. Fui!